Medidas protetivas às vítimas moradoras de países de blocos econômicos como a União Europeia e Mercosul. Esse é o tema do quadro Direito Comparado desta semana. Veja na reportagem de Carolina Chaves. O Mercosul, criado há 2 décadas ainda na gestão do então presidente Fernando Collor de Mello, está inserido no cenário mundial do comércio e tem por objetivo, antes de mais nada, garantir a boa relação comercial e sem burocracia entre os países membros. Como toda relação, com o tempo são necessários ajustes e adaptações, já que o objetivo do bloco é a economia. Depois do comércio, outras questões vão surgindo entre as 4 nações que integram o Mercosul, como assuntos relacionados a consumidores, meio ambiente e até criminais, que envolvam cidadãos natos e turistas dos países do grupo. A função do consulado é representar o país em outro para prestar assistência e proteção com base no que garante a Constituição do país de origem aos cidadãos que estão domiciliados e de passagem por outra nação que não a sua. Em 1997, foi criado o Fórum Migratório vinculado ao Ministério da Justiça para países do Mercosul, a fim de adotar medidas para desburocratizar o tratamento das pessoas que fazem parte do grupo. Entre elas, por exemplo, a que permite a um brasileiro circular na Argentina apenas com a carteira de identidade, sem a necessidade de passaporte. Mas é preciso mais para garantir os direitos do cidadão no país alheio. Como forma de proteção às pessoas dos Estados-membros, os 27 países da União Europeia trabalham com o Eurojusto, um organismo que harmoniza todas as políticas judiciárias dos Estados-membros, o fim da extradição e o mandado de detenção, que facilita a prisão de criminosos que tenham praticado crimes fora de seu país de origem, mas em nações que integrem um bloco econômico. A prática torna a justiça mais ágil por eliminar a burocracia. Se hoje a polícia portuguesa descobre que um cidadão que cometeu um crime em Portugal fugiu para a Suécia e é encontrado na Suécia pela polícia sueca, a polícia sueca informa a autoridade portuguesa que descobriu o criminoso, a autoridade portuguesa pedem por e-mail ou por telefone a devolução deste criminoso para Portugal, para ser julgado em Portugal onde praticou o crime, e ele é devolvido umas horas depois. Não é preciso o processo de extradição, não é preciso as formalidades de extradição, portanto, e assim que ele fugiu de Portugal, as autoridades portuguesas emitiram um chamado mandato de detenção europeia, que é coordenado pelo Eurojust, no qual qualquer Estado-membro que descubra de criminoso através da Europol, que é a Interpol da União Europeia, tenta encontrar o criminoso. E a polícia que o descobrir é obrigada a comunicar à polícia que quer julgar o criminoso imediatamente. Entre os países do Mercosul há o Tratado de Extradição. Se o modelo adotado pelo Mercosul fosse nos moldes do que é usado pela União Europeia, seria uma ferramenta eficaz para evitar, por exemplo, a fuga de criminosos, favorecida pela grande extensão territorial do Brasil. Então também aí nós não temos nada, vamos dizer assim, inovador pela circunstância de estarmos no bloco, no Mercosul, ao contrário, por exemplo, do que sucede na Europa, que também aí, em algumas hipóteses, por exemplo, você tem lá um mandado de captura, que é uma forma de você contornar a burocracia e a morosidade, às vezes, do pedido tradicional. Como o Estado pode, Estado também, ter uma maior ingerência no sentido de proteger o seu nacional individualmente falando. É claro que ficaria uma impossibilidade você ter ali um cônsul, alguém do serviço consular acompanhando cada turista, né? Mas eu acho que em bloco, por áreas temáticas, considerando o perfil de criminalidade, etc., poderiam ter campanhas de esclarecimento para que as pessoas evitassem determinados locais, qual o tipo de criminalidade que está sendo mais praticada em relação ao turista, então, por exemplo, moeda falsa, quer dizer, ficar atento a determinados modos de proceder, e aí sim essa interlocução ela poderia existir. Já existe um fórum especializado migratório no âmbito do Mercosul, há uma forte interlocução, sobretudo na esfera administrativa, entre as autoridades competentes nessa área, nos países membros, e eu acho que isso tem que ser estimulado e cada vez mais aperfeiçoado.